Você conhece o maior clássico do Brasil? Então me responde rápido olhando para essa máquina aqui. Esse gigante que enfrentou 500 km de estrada com a gente é um Galax, um LTD ou um Landau? Essa é a pergunta que divide opiniões e às vezes até causa algumas brigas entre aqueles que amam carros antigos. Afinal, é tudo a mesma coisa ou existem detalhes nesses carros que mudam de verdade? Esqueça os manuais complexos. Hoje, direto da nossa garagem, eu vou te mostrar o segredo por trás da árvore genealógica desse V8. E eu garanto, essa história vai te surpreender. E depois de cruzar 500 km de estrada, rasgar o sul de Minas e vencer as curvas da Serra da Mantiqueira, esse gigante aqui finalmente está em casa descansando. E enquanto eu ajustava alguns detalhes aqui na garagem, eu comecei a ler as mensagens de vocês sobre algumas dúvidas a respeito do nome deste carro. E é por isso que hoje nós vamos desvendar esse mistério. E se você está chegando agora e gosta de histórias e carros antigos, eu sou a Samara e sejam bem-vindos ao Antigo na Estrada. Mas para você entender e não fazer confusão nenhuma com o nome desse carro aqui, você precisa pensar como se fosse uma escada de luxo, onde cada degrau representa um nível diferente de requinte. E o primeiro degrau dessa escada nasceu em 1967, quando a Ford chocou o país ao lançar o Galaxy 500. Ele era a base de tudo, imponente e com um clássico motor V8. E o design desse carro era tão revolucionário que a própria Ford usava uma estratégia genial no marketing da época. Nas propagandas de lançamento, eles destacavam que o Galaxy era tão sofisticado que também embelezava as mulheres que andavam nele. Mas quer saber a verdade? O Galaxy não deixava apenas as mulheres mais bonitas. Na verdade, ele deixou as ruas do Brasil inteiro mais bonitas. Bem mais bonitas, diga-se de passagem. Era impossível ver esse gigante passar em qualquer lugar sem que todo mundo parasse para admirar. Mas mesmo sendo a versão de entrada, ele revolucionou o mercado nacional e ensinou o brasileiro a viajar em primeira classe. E durante a nossa viagem de Araguari até Poços de Caldas, somamos 500 quilômetros de estrada. E era exatamente essa sensação de pioneirismo e imponência que esse carro transmitiu na pista durante a viagem. Mas o mercado brasileiro queria ainda mais luxo, e a Ford respondeu rápido. Em 1969, eles subiram o próximo degrau e lançaram a versão LTD. Essas 3 letras significavam uma edição limitada e queria mostrar para o mundo que se você tivesse um LTD, você tinha chegado ao topo. E o sucesso foi tanto que no final de 1970, a Ford resolveu ir além e trouxe uma novidade que hoje confunde um pouco a cabeça de muita gente. Foi aí que eles lançaram o LTD Landau. Sim, no começo, o Landau não era um modelo separado, ele era a versão mais luxuosa do próprio LTD. Esse modelo introduziu o icônico teto de vinil preto de série e um acabamento refinado, imitando jacarandá nas portas e no painel. E aqui vai uma curiosidade. Os primeiros modelos ganharam o apelido de faixa preta por causa de uma pintura fosca na parte inferior da carroceria. Dizer que você andava de LTD nos anos 70 era o ápice do status político e empresarial no Brasil. E viajar por quilômetros totalmente isolado do barulho do mundo exterior, exatamente como nós fizemos nessa viagem, era o grande argumento que fazia as pessoas se apaixonarem ainda mais pela versão LTD. E de fato, isso é algo que merece ser destacado neste carro.
E aí, a Ford resolveu criar um degrau ainda mais alto e exclusivo de todos, que é o Landau. O nome vem de um estilo de carruagem francesa de luxo do século XIX, usada pela nobreza. O Landau levou o requinte ao extremo. E para você ter uma ideia do tamanho do prestígio desse carro, ele foi o transporte oficial de praticamente todos os presidentes da República daquela época. O icônico Juscelino Kubitschek também teve os seus modelos na garagem. Até o Papa João Paulo II, quando visitou o Brasil pela primeira vez em 1980, desfilou a bordo de um Landau adaptado. E é aqui que a história cruza exatamente com esse gigante que está aqui na nossa garagem. O ano de 1973 é o mais emblemático para a história comercial da Ford no Brasil. Este foi o momento em que a linha atingiu seu ápice de mercado. A produção desse modelo foi a mais extensa da história do carro e ficou por 15 meses em produção. Esta longevidade permitiu que a Ford fizesse ajustes significativos no meio do ciclo de vida do modelo. E esse carro ficou mundialmente famoso pelo vidro traseiro menor, que foi redesenhado de propósito para dar maior privacidade para as autoridades e presidentes que iam no banco de trás. E destaque também para as calotas exclusivas, herdadas pela linha Lincoln americana. O ano de 1973 foi o divisor de águas para a linha. A Ford promoveu a primeira grande reestilização do carro no Brasil. E olha só, essa é uma das diferenças, o impacto dessa nova frente. Ele ganhou uma grade imponente e os faróis duplos, que agora passaram a ser empilhados na vertical, dando uma presença de estrada agressiva e elegante. E na traseira, as lanternas agora são retangulares, acompanhando o novo desenho dos paralamas e complementando a ornamentação. Também há um nome escrito Ford em relevo e frisos brilhantes no LTD Landau. E mesmo mantendo a motorização clássica, a engenharia antiga ainda impressiona. Esse V8 aqui trabalhou redondo por 10 horas seguidas na nossa viagem de Araguari até Poços de Caldas, na temperatura perfeita e sem dar nenhum susto. E se você quer saber quanto gasta um V8 desse aqui, deste tamanho na estrada, deixe aqui nos comentários. E se o visual desse 73 já impressiona, entrar nesse carro é como estar em uma cápsula do tempo. O interior dele traz bancos de couro que parecem verdadeiras poltronas de cinema de tão confortáveis. E tem um detalhe aqui dentro que muita gente pergunta e que eu faço questão de destacar. Olha só o cinto de segurança. Em 1973, o padrão de luxo e a legislação da época eram bem diferentes, então ele vinha com um clássico cinto abdominal. E usar esse cinto durante uma viagem é uma experiência completamente diferente dos carros modernos. E a separação definitiva dessas duas versões aconteceu em 77, e o Landau se consolidou como um modelo independente mais exclusivo até o fim da sua produção em 1983. Então, para fechar a dúvida, todo Landau e todo LTD nasceram da mesma plataforma mecânica e carroceria do Galaxy original. Mas cada um desses modelos entregava um nível de luxo diferente. E esse carro aqui, modelo 73, que fez a sua primeira grande viagem com a gente,
carrega um pedacinho dessa história. E agora que esse mistério acabou, eu quero que você deixe o seu comentário aqui para mim. Se você pudesse escolher um desses 3 degraus de luxo para colocar na sua garagem, qual deles seria? O clássico Galaxy, o imponente LTD ou o lendário Landau? Aproveita e deixe o seu like para que esse gigante continue rodando por essas estradas e se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar as nossas próximas aventuras. Até a próxima, tchau!